Passar para o momento da pregação da palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, Provérbios de número 6. Provérbios capítulo 6, dos versos 12 ao 19. Provérbios capítulo 6, dos versos 12 ao 19. Amém. Provérbios 6, dos versos 12 ao 19. A palavra de Deus, ela nos diz assim: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Deus aplique, meus irmãos, a sua palavra em nossos corações. O diácono Gustavo já orou, estamos abençoados, né? Provérbios 6, do 12 ao 19. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um livro maravilhoso, um livro da sabedoria, chamado Provérbios, e tem vários autores. Na verdade, às vezes, quando a gente escuta falar do livro de Provérbios, a gente acha que foi só Salomão que escreveu, né? Muitos acham, né? Mas não. O livro de Provérbios ele tem vários autores, né? Um deles, é claro, que é o Salomão. O livro de Provérbios tem vários autores: Salomão, Ezequias, Agur, Lemuel, entre outros. E ele foi escrito ali no ano de 686 a 960 a.C. Então, tiveram vários autores o livro de Provérbios. O propósito do livro de Provérbios é oferecer um recurso para o ensino da sabedoria aos jovens. Em primeiro lugar, a família real da época, né, e depois para as famílias em Israel. Então é um livro que, de fato, ele nos dá muita sabedoria. Uma vez que a gente leia e se dedique e queira, de fato, aplicar em nossas vidas o livro de Provérbios, nós adquirimos muita sabedoria, né, e sabemos, de fato, como nos comportar no dia a dia. Eu congregava em uma igreja lá em Manaus e eu aprendi algo muito maravilhoso com um pastor amigo meu, pastor Edel Wilson, né? Eu aprendi com ele o provérbio do dia. O que é isso? Provérbios tem 31 capítulos, né? Então, um capítulo para cada dia do mês, cada dia da semana, né? Então, se hoje é 28, né? Então eu vou ler o provérbio 28. Então, de manhã cedo é uma dica que eu dou, né? Quando você acordar de manhã cedo, ore a Deus, apresente seu dia diante de Deus e leia o provérbio do dia. Se hoje é 28, você vai ler o provérbio 28. E você vai ser grandemente abençoado, né? Você só tem a ganhar, com toda certeza. Então, o propósito, de fato, do livro de Provérbios é oferecer essa sabedoria santa, essa sabedoria que vem do alto, aos jovens, né? E a família real da época, as famílias em Israel e, com certeza, para os nossos dias de hoje também, servem para a gente também. E o livro de Provérbios, de fato, ele é maravilhoso. Então, assim como a lei de Moisés, o livro de Provérbios também, nós podemos encontrar Cristo nele. Provérbios dá testemunho de Cristo, retratando a sua pessoa e obra. Mas como isso? Vemos o discernimento e o trabalho do discípulo sábio. Somente o Senhor Jesus cumpre plenamente essa visão. Então nós encontramos, quando você lê o livro de Provérbios, e quando ele fala do filho obediente, quando ele fala do servo prudente, do trabalhador, né, daquele que não tem preguiça, Cristo, ele cumpriu perfeitamente e cabalmente todos esses papéis. Cristo foi o servo, né,
obediente, ele foi o filho obediente, ele foi o filho que honrou pai e mãe, ele foi sábio, né? Ele teve sabedoria, ele se afastou do mal. Então, Cristo, de fato, ele cumpriu esses papéis perfeitamente, né? Ele foi perfeito em tudo e nenhum dolo se ouviu em sua boca. Então, no livro de Provérbios, nós podemos também, de fato, encontrar Cristo aqui. Cristo, de fato, foi exemplo em tudo, santidade, sabedoria e, com certeza, de fato, o nosso maior exemplo a ser seguido, né? E as verdades fundamentais do livro de Provérbios, meus irmãos, listei aqui 4. A primeira é que Deus é a fonte de toda sabedoria e Ele a revelou para que os seres humanos a aprendam. Então Deus, nós podemos ver no livro de Provérbios que Deus ele é a fonte de toda sabedoria. É dele que vem, é dele que nasce a sabedoria. Provérbios 8, aquela personificação da sabedoria, né, que nós vemos, vai falar que o Senhor já a possuía, a personificação da sabedoria, dizendo em Provérbios 8, que o Senhor já a possuía desde o início da sua obra, desde o início de todas as coisas. Então, Deus, de fato, é a fonte de toda a sabedoria. É dele que vem, é dele que nasce. Só que, infelizmente, muitos rejeitam hoje em dia essa sabedoria. E que nós possamos aproveitar essa oportunidade que nós temos de sermos seus servos, de termos um exemplar da Bíblia, né, na nossa casa, e buscar essa sabedoria de fato com muito afinco, com muito esforço e empenho. Porque muitas pessoas estão deixando de buscar sabedoria em Deus, na sua palavra, e estão sofrendo as consequências por conta disso. Segunda verdade fundamental de Provérbios é que a sabedoria humana ela pode ser obtida apenas no contexto da reverência a Deus. Então, somente uma pessoa com temor e reverência a Deus, ela pode adquirir essa sabedoria. Ora, a própria Escritura, ela diz que o temor ao Senhor é o princípio do saber. Então, uma pessoa ela só pode adquirir essa sabedoria santa, essa sabedoria que vem do alto, em reverência, em temor a Deus. O reverendo Ageu Magalhães, ele faz uma comparação muito interessante sobre a questão da sabedoria e da inteligência. Irmãos, tem pessoas que são inteligentes, mas não são sábias. Tem pessoas que, se você colocar ela, uma pessoa que é extremamente inteligente, se você colocar ela para fazer 5 concursos, ela vai passar nos 5 concursos. Se você colocar ela para prestar 5 vestibulares, ela vai passar nos 5. Mas ela não é uma pessoa sábia. Ela não é uma pessoa fiel e temente a Deus e sempre vai meter os pés pelas mãos. Agora você conhece aquele irmãozinho da igreja, aquele irmãozinho simples, que tem mal o 2º grau, mas é dotado de uma sabedoria divina, que ele busca na palavra de Deus. Então você vai encontrar aqueles irmãozinhos que arrastam no falar, né? Muitas vezes não sabem se comunicar, são simples, mas que são de uma sabedoria tremenda, porque eles buscam sabedoria na palavra de Deus. Então existe essa diferença entre ser sábio e ser inteligente. Nem toda pessoa inteligente, irmão, será sábia. Quantas pessoas inteligentes, extremamente inteligentes que tem por aí, são ateus, não acreditam em Deus, não acreditam na existência do Senhor. E vivem fazendo besteira e metendo os pés pelas mãos. Então que nós possamos, meus irmãos, buscar sabedoria na palavra de Deus. Nós possamos ser sábios, para que nós possamos ser livres dos laços da morte. Amém? Terceira verdade fundamental é que os jovens precisam da instrução de pais e mães mais velhos e mais sábios. Meus irmãos, eu já fui jovem, né? Eu sei como é que são as coisas. O jovem, geralmente, ele acha que ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, ele não ouve ninguém, não escuta ninguém, não escuta seus pais. Mas isso é um engano, porque os jovens precisam dessa instrução. Eles precisam ouvir os seus pais, eles precisam ouvir os mais velhos. Ora, a própria palavra de Deus, ela diz que quem honra pai e mãe vive muito, né? Os seus dias são prolongados na terra, e é o primeiro mandamento com promessa. Então nós precisamos, de fato, honrar os nossos pais, ouvir os mais velhos, para que, de fato, nós possamos
ser livres do engano, livres da morte, e que os nossos dias possam se prolongar mais e mais aqui nessa terra. Quarta e última verdade fundamental do livro de Provérbios é que os líderes do povo de Deus, em especial, devem ser instruídos nos caminhos da sabedoria. Então, é uma sabedoria que é imprescindível para um líder, né, de uma congregação, de uma igreja. O líder precisa dessa sabedoria, para que ele possa instruir o seu povo, né, nessa mesma sabedoria que ele está adquirindo. É muito maravilhoso, meus irmãos. A Bíblia chega a dizer que se eu leio a Bíblia, se eu adquiro conhecimento, busco conhecimento na palavra de Deus, eu sou mais sábio do que os meus mestres. Olha só que maravilha, né? Você vê que esses mestres, não querem desmerecer, mas muitos mestres em faculdades que são ignorantes acerca de Deus, não acreditam em Deus, mas a Bíblia me faz mais sábios que ele. Então, que nós possamos, de fato, nos empenhar, meus irmãos, em ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né? É vergonhoso, meus irmãos, muitas das vezes a pessoa se diz crente, tem uma Bíblia, um exemplar da Bíblia na sua casa, e ela não pega, não separa 10 minutos para ler 2 capítulos. Ela pega na Bíblia dela no domingo, vem para a igreja, quando ela volta para casa, deixa a Bíblia dela lá, sabe quando é que ela vai pegar na Bíblia novamente? No outro domingo, quando ela vai vir para a igreja. Ela não toca na Bíblia 10 minutos para ler um versículo sequer, um capítulo da palavra de Deus. Cheio de países por aí, onde a Bíblia ela é proibida, principalmente esses países de viés comunista, a Bíblia é proibida, não se pode ler. E quantas esses irmãos que estão ali não podem ler a palavra de Deus, eles esperam uma oportunidade sequer. Eles querem uma oportunidade que a gente tem aqui para poder ler a Bíblia e eles não têm. E a gente, um país livre como o Brasil, a gente muitas das vezes não quer ler a Bíblia, não quer buscar conhecimento na palavra de Deus. Eu me lembro que, acho que o nosso pastor, o reverendo Diogo Jorge, ele fez uma live de livros, né, que marcaram a sua vida. E claro, o primeiro, que eu me lembro, o primeiro foi a Bíblia. O primeiro live que ele fez foi falando da Bíblia. E onde eu me lembro, ele disse que nós precisamos ser eruditos na Bíblia, né? Nós que somos crentes, né? Então é bom que a gente leia, estude a Bíblia. Eu, particularmente, eu não entendo nada de economia, não entendo nada de administração, não entendo nada dessas coisas. Mas eu tenho procurado, meu irmão, ser um erudito na palavra de Deus, né? E que Deus possa nos dar graça para que nós possamos buscar conhecimento, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus cada dia, como diz a própria Escritura. Pois bem, meus irmãos, fazendo essa pequena introdução sobre o livro de Provérbios, aqui no capítulo 6, o texto começa assim: o homem de Belial é um homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Então aqui, o autor ele faz uma advertência contra a maldade. Os textos que eu li, esses versículos que eu li do 12 ao 15, ele descreve e apresenta muito bem. É uma descrição clássica do vigarista, né, do trapaceiro malicioso. Uma linguagem mais clara, do malandro, né? Então, dos versos 12 ao 15, ele faz essa descrição do vigarista, daquele que é malandro, daquele que é cheio da malícia, que quer sempre enganar os outros, entendeu? Aí fora e aqui dentro da igreja também, meus irmãos. Nós vamos encontrar muito desses vigaristas aqui dentro da igreja, que vão querer enganar, vão querer passar a perna na gente. E nos versos 12 ao 14, o vigarista ele emprega vários tipos de gestos para avisar seus comparsas ou pegar uma vítima desprevenida. Então note que ele acena com os olhos. O vigarista ele é assim, ele está aqui conversando com você, né? Mas ele tem um compasso ali, ele é mais falso que uma nota de R$3, né? Ele está aqui, mas ele está com um outro plano,
Ele está aqui, mas ele está querendo enganar você. E aí nessa malandragem ele acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos, né? Porque de fato ele é um vigarista. Então, e no verso 14 vai dizer que o seu coração há perversidade, todo o tempo ele maquina o mal. Esse é o vigarista. E que nós possamos orar e pedir discernimento a Deus, para que Deus possa nos livrar desses vigaristas, dessas pessoas que querem enganar, nos enganar muitas das vezes. Mas, no verso 15 fala algo muito interessante. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Se você abrir a Bíblia comigo em Provérbios mesmo, capítulo 29, verso 1, você vai ver que é praticamente o mesmo versículo. É praticamente a mesma palavra, a mesma mensagem que o autor ele quer passar. Provérbios 29, 1. Provérbios 29, 1 vai dizer assim, ó. Olhem só. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Ó, vocês estão vendo? Repentinamente, sem que haja cura. Né? Serão destruídos repentinamente. Ele vai dizer, subitamente será quebrantado sem que haja cura. O provérbio 29 vai dizer a mesma coisa. Então, o texto está falando dessas pessoas realmente, que endurece a sua cerviz, endurece o coração, são vigaristas, são malandros, querem enganar as pessoas. Pessoas teimosas também aqui fala, no provérbio 21, né? Fazendo essa correlação, essa ligação entre esses dois versículos, vai falar do teimoso também. Muitas das vezes as pessoas chegam com a gente, com nós mesmos, né? E querem abrir os nossos olhos, querem nos repreender para o nosso bem, e a gente não quer aceitar. Somos teimosos. A gente não quer escutar ninguém. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, nada fica impune aos olhos de Deus. Esses vigaristas, esses homens maliciosos aqui, os teimosos, que fazem o mal e não querem se consertar, não escutam ninguém, serão quebrantados de repente, sem que haja cura. Tais pessoas serão brevemente surpreendidas pela destruição. Sabe o que é isso? A pessoa, ela é teimosa, ela está fazendo mal para a igreja, ela está fazendo mal para as pessoas, e as pessoas chegam com ela, repreendem, querem abrir os olhos, né, querem instruir ela no caminho da verdade, mas ela não escuta ninguém. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Quando ela menos esperar, a mão de Deus vai pesar sobre a vida dela, e ela vai se encontrar numa situação muito complicada. Ninguém, meus irmãos, vai bagunçar na igreja para o resto da vida. Ninguém vai bagunçar na igreja, ninguém vai bagunçar em qualquer lugar para sempre. Porque nada fica impune aos olhos de Deus. Um pastor amigo meu, ele contou uma história verídica de um pastor que era o pastor dele. Pastor desse meu amigo que é pastor. Um homem muito arrogante, muito prepotente, porque estudava muito, né? A Bíblia e se achava o maioral de todos. Muito arrogante, muito prepotente, se achava a quarta pessoa da Trindade, né? Porque estudava muito a Bíblia. Então ele queria pisar e desmerecer os outros por conta disso. E um homem muito arrogante. E uma vez ele foi tomar, meus irmãos, um suco de laranja. Um suco de laranja. Ele tomou esse suco de laranja, ele pegou uma bactéria, meus irmãos, nesse suco de laranja, que ele ficou igual um robô. Ele andava igual um robô, praticamente sem se mexer. Foi quebrantado, de repente, sem que haja cura. Eu conheço vários casos, irmãos, de pessoas teimosas que não ouviram, não escutaram ninguém, e quando elas menos esperaram, Deus pesou a mão. E elas se encontraram em situações difíceis. E que Deus nos livre disso, porque o nosso coração, meus irmãos,
tem essa tendência de teimosia, tem essa tendência de sermos maliciosos muitas das vezes. Porque muitas vezes a gente acha que a gente vai fazer alguma coisa e não vai acontecer nada conosco. Mas Deus é justo, meus irmãos. E no momento certo Ele há de aplicar a sua justiça. Pois bem, então dos versos 12 ao 15, vai falar do homem, do vigarista, né, e fazendo essa ligação ao provérbio 29:1, fala dos teimosos também, que serão quebrantados. Então ninguém vai bagunçar para sempre, né? Deus no momento certo vai quebrantar essa pessoa, vai de fato mostrar que ela não deveria ter bagunçado e deveria ter escutado as pessoas enquanto quiseram abrir os olhos dela. E aí no verso 16, o texto ele vai dizer assim, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. O que isso quer dizer, meus irmãos? 6 coisas e a 7ª pode indicar uma lista específica, porém não exaustiva, ou quer dizer que a 7ª é a pior de todas, né? O Senhor ele dá essa lista, né, dessas 7 características, né, mas ele diz que a 7ª ele de fato abomina. Então, provavelmente, isso quer dizer, né, que a 7ª de fato é a pior de todas. E aí ele começa, 6 coisas ao Senhor, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª só uma abomina. Ele vai começar, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. E essa primeira característica aqui de maldade, né, vamos dizer que ele cita, são os olhos altivos. O que é isso? Olhos altivos. O orgulho é o pó da terra. Pessoas orgulhosas, olhos altivos. Pessoas que te olham de cima assim, né, que querem te humilhar e fazer você se sentir um lixo. Pessoas que se acham melhor do que as outras. Pessoas que acham que elas estão em um determinado patamar, pessoas que na igreja estão no louvor, estão nas sociedades internas, e elas acham que se um dia ela sair, vai acabar. Não acaba coisa nenhuma. Ninguém é insubstituível na obra de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque é Deus quem capacita. É Deus quem dá sabedoria e inteligência. Então está cheio de gente assim na igreja, está cheio de gente aí lá fora também. Se eu sair do grupo de louvor, acaba. Não acaba nada. Não acaba não. Olhos altivos é isso. É orgulho, arrogância, prepotência. O criado de um imperador, ele comentou certa feita: não posso negar que meu senhor era um homem presunçoso. Sempre queria ser o centro das atenções. Olhos altivos é isso também, né? A pessoa quer ser o centro das atenções. Ela não aceita ficar em segundo lugar, ela não aceita ficar em segundo plano. Porque ela, de fato, quer ser o centro das atenções. Ela quer ter todos os olhos da igreja, da congregação, voltados para ela. Ela quer aplausos, ela quer reconhecimento. Porque ela, de fato, ela quer ser o centro das atenções. Então, esse criado do imperador, ele diz que era um homem presunçoso, sempre querendo ser o centro das atenções. Aí olha só o que ele vai dizer: quando participava de algum batismo, desejava ser a criança batizada. Se era convidado para um casamento, desejava ser a noiva. Se chamavam para um funeral, desejava ser o defunto. Então, para você ver que a pessoa, ela queria ser tanto, queria chamar tanta atenção, né, queria ser o centro das atenções de fato, que até num velório, num funeral, se ela fosse, ela queria ser o defunto, só para que ela pudesse ter atenção maior. Então, tem pessoas que são assim, meus irmãos, arrogantes, prepotentes, querem ser o centro das atenções, e todos têm que aplaudir e se prostrar diante dela, porque senão ela não aceita. Mas Deus odeia
o arrogante. A Bíblia diz que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que Deus possa nos conservar na simplicidade e na humildade de Cristo, meus irmãos, sempre. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: eu sou manso e humilde. E o nosso coração, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, porque enganoso é o coração do homem. E muitas das vezes a arrogância, a prepotência quer encher o nosso coração. E muitas das vezes a gente quer se achar o maioral. E Deus odeia esse tipo de coisa. Então ele vai falar sobre os olhos altivos, que é o orgulho, a arrogância, a prepotência. Ele vai falar também dos olhos altivos, depois ele vai falar sobre a língua mentirosa. Isso é algo, meus irmãos, muito sério, muito grave, que eu sempre bati nessa tecla. Crentes, meus irmãos, que, vou usar uma expressão que usavam lá em Manaus, né? Crentes que estão criando lodo na igreja. Tem pessoas que começaram a ser crente, e eu não era nem nascido ainda, mas continuo na prática infernal da mentira. Mentindo, enganando as pessoas. E a mentira, nós sabemos que ela é de procedência maligna. O diabo é o pai da mentira. Lá em Apocalipse diz que o mentiroso, a parte do mentiroso que cabe a ele é o lago que arde com fogo e enxofre. Então a Bíblia diz que Deus de fato abomina os lábios mentirosos. Então isso é algo muito sério. É uma mentirinha boba. É uma mentirinha do bem. Não existe mentira do bem. Não existe. Mentira é mentira, ela é procedência maligna. Uma vez eu congregava numa igreja lá em Manaus, e uma irmã que ela era de um alto escalão assim do louvor lá dessa igreja, né? Muito conhecida, sempre era chamada para cantar nas igrejas, do alto escalão ela era. Aí uma vez a gente estava assim acho que não lembro, merendando, lanchando, e ela falou: uma vez, eu estava na faculdade, e aí a aula estava lá, né, eu queria sair de sala, alguma coisa do tipo. Aí o professor lá dando aula, aí eu fingi, eu atendi o celular e eu fingi que tinha alguém do outro lado da linha e saí da sala, para mim poder sair da sala. Então vocês têm noção do que é isso? Ela fingiu que tinha alguém no telefone para poder sair da sala. Então é esse tipo de comportamento, meus irmãos. Né? Esse tipo de comportamento que nós, como cristãos, não podemos ter. Salmo 15, cidadão dos céus, né? Vai falar que o cidadão dos céus, de fato, ele de coração, ele fala a verdade. Então, eu particularmente, eu fico indignado quando eu vejo um crente mentindo. Uma vez eu coloquei até nas minhas redes sociais, quando um crente conta uma mentira, o seu coração está cheio de Satanás. Eu peguei e usei aquele exemplo lá de Ananias e Safira, né? Porque encheu Satanás o teu coração. Então, quando uma pessoa conta uma mentira, o Espírito Santo aqui não está na vida dela, né? Ela está com o coração cheio de Satanás. O crente não pode mentir, ele não pode faltar com a verdade, ele tem que ser verdadeiro e transparente em tudo. Aqui o crente na igreja é uma maravilha, chega lá no trabalho ele começa a mentir, começa a burlar o relatório, maquiar os dados lá do relatório que o chefe dele pede para ele fazer. Isso é terrível, irmãos. João Batista perdeu a cabeça, mas falou a verdade. João Batista confrontou a maior autoridade da época, que era o rei. Falou a verdade para ele, apontou o dedo na cara dele e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Perdeu a cabeça, mas falou a verdade e foi para o céu. João Batista perdeu a cabeça, por que a gente não pode perder o nosso emprego? Por falar a verdade. Por que a gente não pode perder uma amizade? Por que a gente não pode perder vários seguidores nas redes sociais, né, que hoje em dia está na moda, né, ter vários seguidores? Eu tenho tantos mil seguidores, né? Por quê? Importa obedecer a Deus do que aos homens, meus irmãos.
Mentira é coisa do diabo. E o diabo é o pai da mentira, e quem mente automaticamente se faz filho do diabo. Crente não pode mentir. Deus abomina a língua mentirosa. A língua foi criada para glorificar o Senhor. Portanto, mentir é uma perversão dessa finalidade. O teólogo aqui, William MacDonald, ele diz que mentir é uma perversão. Alguns questionam se o cristão está autorizado a mentir em algumas circunstâncias. Contudo, sabemos que Deus não pode mentir. Assim, Ele não concede esse privilégio a ninguém. Interessante, né? A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Então nós, como imagem e semelhança de Deus, nós como seus servos, né? Deus não concede esse tipo de coisa a nós. Negócio de mentiria do bem, é uma mentirinha que não vai prejudicar ninguém, isso não existe. Mentira, é de procedência maligna, e a Bíblia diz que nós devemos deixar toda a mentira. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. A vida dos seres humanos tem um valor infinito para Deus. A prova disso é que o preço que Cristo pagou no Calvário a fim de comprar a nossa redenção. A instituição da pena de morte reflete a atitude do Senhor com relação ao assassinato. Abre a Bíblia rapidinho comigo aqui em Gênesis 9:6. Mãos que derramam sangue inocente. Gênesis 9:6. A instituição da pena de morte reflete a atitude do Senhor com relação ao assassinato. Então, esse é o pensamento do Senhor nosso Deus com relação à questão do assassinato, em relação a pessoas, mãos que derramam sangue inocente. Gênesis 9:6 vai dizer assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. A minha vida, a sua vida, ela é preciosa, meus irmãos. E ninguém tem o direito de chegar e nos matar, tirar a nossa vida derramando sangue inocente. Então, mãos que derramam sangue inocente. Verso 18, coração que trama projetos iníquos. É um indivíduo que está sempre planejando o mal. O Senhor Jesus exemplificou alguns pensamentos desse tipo em Marcos 7. Então coração que trama projetos iníquos. É um indivíduo que está sempre planejando o mal. Não passa um pensamento bom na cabeça dele. Mas o camarada é ímpio, é mau, é perverso. E sempre está planejando mal contra o seu próximo. E aí ele vai dizer que, vamos lá para Marcos 7, 21 e 22. O Senhor Jesus exemplificou alguns desses pensamentos em Marcos 7, 21 e 22. Vai dizer assim a palavra do Senhor: porque de dentro do coração dos homens, olha só, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, com o nosso coração. Ah, mas eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, nasci de novo, Cristo transformou minha vida. Pois é, Davi também. Davi foi transformado. A Bíblia chega a chamar ele de um homem segundo o coração de Deus. Mas ele fez o que fez. Adulterou, planejou, né? Aquele ato maligno
de assassinar Urias. Então nós precisamos tomar cuidado. O nosso coração, ele não brinca em serviço. Um exemplo disso eu sempre dou como Davi. Davi, um homem que sempre adorou e buscou a Deus. De todos os pecados que você vai ver, o único pecado que Davi, você vê que está escrito que ele não cometeu, pelo menos não está registrado em Salmos, é o pecado da idolatria. Ele sempre adorou a Deus, diferente do seu filho Salomão, né? Ele sempre adorou a Deus, sempre buscou o Senhor, mas fez atrocidades, planejando a morte de Urias. Aí o Senhor Jesus vai dizer assim, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Nós possamos orar e pedir para que Deus tenha misericórdia de nós, do nosso coração. Porque a coisa não é fácil, meus irmãos. Nós precisamos sempre estar vigilantes. E é algo que, de fato, Deus, Ele abomina, Ele odeia. Coração que trama projetos iníquos. Um indivíduo que está sempre planejando o mal. Não passa um pensamento bom na mente dele. Ele sempre está querendo prejudicar as pessoas. Mas, como eu disse no início, nada fica impune aos olhos de Deus. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Deus odeia não só a mente maligna, mas também os pés de quem está ansioso para praticar o mal. Tem os que planejam, né? E eles vão lá e executam. Eles não perdem tempo. Eles correm logo porque eles querem fazer o mal. Eles não dormem enquanto eles não derramam sangue. Eles não dormem enquanto ele não vê uma pessoa prejudicada. Então Deus não só abomina o coração que trama projetos iníquos, mas também os pés que se apressam, aqueles que correm, que têm sede de sangue, sede de maldade. Verso 19, testemunha falsa que profere mentiras. Testemunha falsa que profere mentiras. Trata-se do testemunho público em um tribunal. A questão no versículo 17b se refere a conversas diárias. A língua mentirosa, lá que eu falei, é um pouco diferente. É diferente dessa aqui, porque aqui é testemunha falsa. Aqui se aplica mais a uma testemunha falsa quando ela vai no tribunal, né? Que ela é convocada, né, judicialmente para testemunhar. Ela chega lá e começa a dizer um monte de mentira, levantar falso testemunho contra a pessoa. Então, essa parte ela se aplica mais a essa questão do tribunal, né? Que difere um pouco do versículo 17, que fala sobre conversas diárias mesmo. A língua mentirosa, né? No dia a dia da pessoa, ela está ali mentindo, está enganando, está forjando algumas coisas, né? Aqui, de fato, ela fala do testemunho público em um tribunal. E a última, né, a sétima, que é a pior de todas, que Deus abomina de fato. A testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Isso é terrível, meus irmãos. A pessoa ela não dorme enquanto ela não vê o circo pegar fogo, como dizem. Ela está o tempo todo querendo semear. Quando ela sabe que tem 2 irmãos na igreja que estão brigados, ela não perde tempo. Ela já chega para semear a contenda. Quando ela vê uma situação parecida com a de Evódia e de Sintique, né, de Filipenses que Paulo vai escrever, ela não perde tempo. Aquelas 2 estão brigadas, né? Eu vou chegar lá. Ela chega com a Evódia, diz uma coisa, chega com o Sintique e diz outra. Está semeando a contenda entre os irmãos. Mas
será quebrantado de repente, sem que haja cura. Ninguém vai bagunçar para sempre numa igreja, irmãos. Deus fará justiça aos seus escolhidos. O que semeia contenda entre os irmãos. O que chama a atenção nessa frase é o fato de que Deus considera a pessoa que causa divisões entre irmãos no mesmo nível dos assassinos, vigaristas e mentirosos. Você vê que Deus ele cita a questão das mãos que derramam sangue inocente, mas ele vai dizer que, ele vai mostrar, e o texto vai nos dizer, vai nos mostrar, né, que a questão da contenda entre os irmãos ainda é pior do que mãos que derramam sangue inocente. Ele fala 6 coisas, né? 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª eu abomino. Então ele vai falar olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e a 7ª, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Ele vai colocar no mesmo nível dos assassinos, dos mentirosos. Às vezes, na igreja, né, querem disciplinar, na verdade, muito a questão da imoralidade sexual. O irmão pecou, adulterou, né? Mas dificilmente vai disciplinar alguém que contenda aqui, que semeia a contenda entre os irmãos. Isso é um pecado tão gravíssimo quanto os outros. Então, a coisa é séria, meus irmãos, que Deus guarde o nosso coração desse tipo de coisa. William MacDonald ele faz um questionamento interessante. Quantos desses 7 pecados você consegue identificar no julgamento e na crucificação de Jesus? Quantos desses 7 pecados? Eu particularmente vi todos aqui, né? Principalmente os de derramar sangue inocente. Não houve, não existiu, não existirá um sangue mais inocente que foi derramado do que o do Senhor Jesus. Ele de fato foi inocente. Nós temos a culpa do pecado original, ele não. Então eu particularmente consigo ver, né, os 7 pecados aqui atribuídos no julgamento e na crucificação do Senhor Jesus. Ele de fato foi inocente. Mas aprove ao Senhor nosso Deus enviar Ele veio por livre e espontânea vontade, Ele mesmo disse, eu mesmo dou minha vida para morrer por mim e por você, para morrer pelos seus escolhidos, para que Ele pudesse garantir a vida eterna para cada uma das suas ovelhas. Que Deus guarde o nosso coração mesmo. Mas eu queria encerrar fazendo apenas uma aplicação, que diz assim: devemos buscar sabedoria na palavra de Deus, para que a repentina destruição não recaia sobre nós. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Que de fato, irmão, nós possamos guardar o nosso coração, guardar a nossa vida. Porque se a gente não vigiar, esses 7 pecados aqui farão parte da nossa vida. A coisa é séria, meus irmãos. Então, que nós possamos buscar sabedoria na palavra de Deus, que nós possamos buscar santidade, que nós possamos ter Cristo de fato como nosso maior exemplo a ser seguido, para que essa repentina destruição não se manifeste nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Deus aplique de fato essa palavra em nossos corações.